Eleições 2018, dando continuidade à rodada de entrevista com os 11 candidatos ao Senado por Mato Grosso, o Jornal do Meio-Dia está recebendo nesta quarta-feira a candidata do PSL, Selma Arruda. Lembrando que a ordem de participação foi definida em sorteio com a presença dos assessores e que a entrevista terá duração de 15 minutos. Boa tarde, candidata. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde aos telespectadores. Candidata, a campanha da senhora está focada no combate à corrupção e isso se explica pela atuação da senhora no Poder Judiciário. Agora, teria algum projeto específico para ser apresentado no Senado, se a senhora foi eleita senadora por Mato Grosso, nessa área aí de combate à corrupção? Exato. É necessário que a gente conjugue projetos que combatem a corrupção com projetos que previnam a corrupção. E algumas medidas que já são medidas propostas por Jair Bolsonaro são medidas que nós vamos apoiar no Senado. Por exemplo, a redução do número de ministérios, a redução da máquina pública. Quanto mais inchada, quanto mais gorda, quanto mais cargos comissionados houver dentro dos órgãos públicos, mais difícil de fiscalizar. Então, esta é uma medida que nós vamos aprovar imediatamente, já para prevenir a ocorrência da corrupção. Mas ao longo do período, nós vamos propor projetos que aumentem as penas para a corrupção e que viabilizem a recuperação daqueles ativos que foram desviados, com juros de correção monetária e tudo mais. Além de atuar, inclusive em âmbito internacional, para que esses paraísos fiscais sejam extintos ou pelo menos diminuídos. Isso já é um movimento mundial, né? A corrupção já é tida pelo mundo como uma praga, né? Já é uma coisa que o mundo inteiro já sabe, não é bom para ninguém. Então a existência de paraísos fiscais também tem que ser tratada, porque é para lá que os políticos corruptos remetem o dinheiro e depois a justiça brasileira tem dificuldades de localizar, tem dificuldades de rastrear para recuperar. E como é que seria aí esse projeto aí, aumentando as penas para quem rouba o dinheiro público? E no que a senhora colocou também, o que é que seria necessário fazer para poder recuperar, de fato, tudo que eles roubaram? Porque o que a gente tem visto aí é bem diferente, não é? Muito diferente, muito diferente. Um dos motivos pelos quais... Rouba bilhão e devolve milhão. Exatamente. Rouba bilhão e devolve menos de 10% daquilo que roubou, metade em quinquilharias, tá? Entrega fazenda invadida, entrega avião velho, entrega, sabe, o cachorro. Nós estamos falando de Silval Barbosa. Estamos falando diretamente dele, né? E ainda ganha prazo para pagar o restante. Quer dizer, estima-se que ele tenha desviado em torno de 1 bilhão e fez um acordo de colaboração premiada para devolver 63 milhões. Esse acordo foi feito, não comigo, foi feito lá com o STF e é exatamente este um dos motivos pelos quais eu resolvi me candidatar ao Senado. A gente precisa mudar essa legislação que é completamente favorável a que a corrupção dê certo, a que essas pessoas permaneçam impunes, né? Então, veja, tem uma pegadinha, inclusive, quando os congressistas aprovam o aumento de pena para determinado crime, a pegadinha eles só aprovam o aumento de pena para a pena máxima. Então, se era de 1 a 10 anos, passa a ser de 1 a 12 anos. Acontece que o juiz dificilmente consegue aplicar acima da mínima. Portanto, ele fica com todos os benefícios em cima da mínima e ainda o prazo de prescrição correndo em cima da pena mínima. É por isso que não dá certo. A gente precisa ir para lá para aumentar, tornar a corrupção um crime hediondo e aumentar, inclusive, a pena mínima para a corrupção, que hoje, vergonhosamente, é de 2 anos e, portanto, cabe suspensão condicional do processo, cabe pagamento com cesta básica, não cabe sequer, em caso de condenação na pena mínima, não cabe sequer cumprimento da pena em regime fechado. O Instituto da Delação Premiada tem ajudado a colocar muito bandido na cadeia. Mas o que se defende aí, a senhora colocou isso agora há pouco, uma revisão nessa legislação aí da delação premiada. O que é que precisaria mudar, na opinião da senhora? A lei ficou vaga, né? Ela ficou muito vaga. Então, ela permite esses acordos que nem sempre são os acordos que resolveriam o problema. O que eu vejo é que ela tem que ser mais detalhada e, no mínimo, exigir
que qualquer acordo seja celebrado mediante, no mínimo, a restituição de tudo o que foi desviado, né? Não se pode admitir um acordo que preveja menos do que isso. A gente pode negociar os juros, a gente pode negociar a correção monetária, a gente pode negociar o tempo de prisão, isso sim. Agora, a devolução é inadmissível, né? E por que é que isso é aceito? Porque a lei é vaga, né? Ela deixou a possibilidade de se fazer um acordo, mas não estipulou parâmetros para esse acordo. Então a gente precisa aí estipular parâmetros para colocar um freio na celebração desses acordos. E agora uma outra questão, indo mais para o plano político aqui, regional. Por que é que a juíza aposentada Selma Arruda resolveu ser candidata ao Senado de forma independente? Veja bem, desde que eu me filiei ao PSL, eu me filiei e sou fiel aos princípios do PSL e aos princípios do candidato a presidente, que é o Jair Bolsonaro. Nós não coadunamos com fichas sujas, nós não coadunamos com algumas práticas eleitorais que não são práticas lícitas, vamos dizer assim. Então, a coligação foi feita, isso foi claro, no intuito de se conseguir tempo de TV, né? Quando nós nos coligamos, o partido se coligou, não foi a juíza Selma, nós nos coligamos com esse intuito. Depois, além de retirarem o tempo de TV, ainda apareceram aquelas delações... O partido se coligou, mas naquele momento a senhora concordou com a coligação. Foi concordei com a coligação, porque nós tínhamos interesse no tempo de televisão. Tanto o Jair Bolsonaro, o PSL todo, tem 7 segundos. O Jair Bolsonaro é uma pessoa conhecidíssima e adorada pelo povo brasileiro. Mas é necessário que os candidatos dele sejam eleitos para poder dar base de sustentação. E nem todos os candidatos que estão no partido do Jair Bolsonaro são candidatos conhecidos. Daí a necessidade de que a gente tivesse tempo de TV para que as pessoas soubessem da nossa proposta, da nossa predisposição de dar essa base para Jair Bolsonaro. Então, a motivação pela qual eu concordei com a coligação foi essa. A senhora decidiu ser candidata ao Senado independente, porque, na visão da senhora, o governador Pedro Taques passou a ser ficha suja e não daria mais para subir no palanque junto com ele e com outro candidato, Nilson Leitão. É essa a avaliação? Eu achei, não é bem ficha suja, né? Eu sou juiz, então eu tenho que falar um pouquinho mais técnico, né? Uma coisa, o que eu tinha até então, o que eu sabia, o que era do meu conhecimento, era a palavra pura e simples de um criminoso, tá? Quando você sabe que um acordo foi homologado no Tribunal Superior, você sabe que ali não foi só a palavra dele, que tem documentos que embasam, que tem provas que embasam, testemunhas, né? Então, aí estamos falando da delação do empresário Alain Maluf. E do Permínio também. E também do ex-secretário Permínio Pinto. Exatamente, também do secretário Permínio Pinto. Quando aconteceram essas duas homologações, aí para mim, sou juíza, né? Eu falei agora, passou só da fofoca, do disque-disque ou da palavra de réu. No Brasil, o réu tem o direito de mentir. Então, a gente não pode acreditar apenas na palavra dele. Quando se celebra um acordo de colaboração, significa que esta palavra está corroborada com documentos. Aí fica muito mais grave. Todo esse caso aí começou, a delação aí do ex-secretário Permínio Pinto e do empresário Alain Maluf. Tudo isso começou na Operação Rêmora. Na Operação Rêmora, que eu presidi aqui no Estado. A senhora presidiu. O empresário Alain Maluf, durante esta operação, as investigações, os depoimentos, ele já não tinha dito, já não tinha envolvido o governador Pedro Taques e o deputado federal Nilson Leitão no escândalo da SEDUC? Ele envolveu, é que nem eu te disse. Até então era só palavra de criminoso, palavra de réu, né? Quando veio a delação do tribunal, a gente já tem isso como uma coisa séria. É diferente, acho que só quem vive aí no meio jurídico sabe, né? Eu interrogava 10, 15, 20 pessoas por dia e cada uma delas fala o que quer, né? Falar não tem problema. Agora, aqui em juízo, para mim, ele nunca apresentou, nem ele, nem Permínio, nenhuma prova daquilo que eles estavam dizendo. Era apenas acusações. No caso da delação, existiriam documentos? Há, inclusive, na própria Folha do Estado, a notícia de que tem até prints de conversas com o governador,
né, entre o Permínio e o governador, pedindo para facilitar licitações, né, e com relação a Nilson Leitão também há indícios de existência de documentos bem mais convincentes, inclusive. Aí teve uma polêmica muito grande em função do tempo de TV da coligação do PSDB para a candidata Selma Arruda. E aí o seguinte, aí a senhora, como não resolveu a questão do tempo, preferiu se transformar numa candidata independente. Exatamente. Os líderes do PSDB disseram o seguinte, que a senhora só começou a falar em delação premiada em função do tempo e que a senhora estaria agindo com oportunismo político. Pois é, e eu vou lhe dizer aquela frase que eu já falei uma vez e ficou tanto quanto célebre, né? Não me meça com a sua régua, né? Eu não tenho essa postura, aliás, essa forma de fazer política, né? Eu tenho aversão a essa forma. Esta aí seria a régua do PSDB. A régua do PSDB é dele. Eles que não me meçam com a régua deles. Por causa dessa questão foi só pela questão do tempo, então, a decisão de se transformar numa candidatura independente? Não, foi uma junção das coisas. É que as coisas aconteceram muito simultaneamente, né? Então foi uma junção. Eu já estava muito desconfortável lá, né? E não tinha mais o que fazer ali. Não tinha mais o que fazer ali. Então, eu saí da coligação exatamente com o intuito de antes só do que mal acompanhada. E essa polêmica continua. Ontem teve mais um pouquinho dessa polêmica com o deputado federal Rogério Galli, que é candidato à reeleição pelo partido da senhora, o PSL. A senhora teria dito aí, dado declarações de que ele assinou sem ler, que ele foi ameaçado, e hoje, na imprensa, o deputado diz que não teve nada disso, que ele não foi ameaçado, coisíssima nenhuma. Como é que é esse candidato? Quem vê o teor da ata, vê que ele tem uma ameaça expressa, inclusive de expulsão do PSL da coligação, né? Existe, tá na ata. Eles registraram a ameaça na ata. Então, enfim, o deputado provavelmente quer apaziguar um pouco a polêmica, diminuir um pouquinho a polêmica, mas foi o que ele nos disse, inclusive, numa reunião da executiva, e há testemunhas de que ele disse que foi coagido, e depois nós perguntamos, mas e a ata, onde é que está? Não tem, não peguei cópia, não li, eu assinei sem ler e tal, né? Respeito a posição dele, mas não é o que aconteceu. Pelo que a senhora diz aí, lá na ata constava que se o partido não concordasse, ele seria expulso da coligação, é isso? Exatamente, está na ata. Está na ata. E foi isso? Inclusive, se eu continuasse me manifestando contra os outros dois membros da majoritária, né, os candidatos da majoritária, que o PSL seria expulso. E a campanha, juíza? Como que está aqui em Mato Grosso? Até aqui, a campanha ao Senado. Olha, qual a avaliação que a senhora essa é a pode melhor fazer? parte. A gente precisa falar sobre a campanha, né, menos sobre polêmicas. Mas eu digo uma coisa para vocês. É muito importante esse fenômeno que está acontecendo, né? O nosso presidente Jair Bolsonaro, infelizmente, foi vítima de um ataque covarde, de um ataque terrorista, um ato antidemocrático, né? Não foi praticado por uma pessoa só, foi praticado por várias pessoas. Isso deve ser levado a limpo e levado ao conhecimento do povo brasileiro. Foi um ato político, é isso? Eu tenho certeza absoluta. Nós temos vídeos, inclusive, dele sendo carregado já para ser socorrido e pessoas socando, né, ele depois de ferido. Né, uma crueldade, uma coisa abominável. Mas uma daquelas imagens ali era de um agente de segurança, né, que pensaram que tinha feito alguma coisa e não fez. Então, com esse ataque que ele sofreu, a população tomou para si a responsabilidade da campanha. Ele agora está lá numa unidade de tratamento semi-intensivo, graças a Deus saiu da UTI, mas a população se diz agora, vamos lá, agora nós que faremos essa campanha. Então, eu acho que este fenômeno é um fenômeno de demonstração patriótica ocorrida no Brasil que há muito tempo não se via. É muito importante, isso tem o seu lado positivo, porque trouxe para as pessoas essa indignação pelo que aconteceu, né, e essa vontade de sair às ruas. Até então, o brasileiro estava com aversão dessa questão política, com aversão da discussão política. E agora isso veio à tona em forma de revolta, mas uma revolta patriótica, democrática. Candidato, nós temos pouco menos aí de 1 minuto para o final da nossa entrevista.
Qual a mensagem que a senhora deixa aí para os eleitores de Mato Grosso? Eleitor de Mato Grosso, eu quero pedir o seu voto, o voto de sua família, para Juíza Selma Arruda, sou candidata ao Senado Federal pelo PSL de Jair Bolsonaro. O meu número é 170. Peço também que votem nos candidatos do PSL, porque os candidatos do PSL vão dar base de sustentação para o nosso presidente depois de eleito. Nós não conseguiremos fazer as modificações que o Brasil precisa sem que Bolsonaro tenha no Congresso a maioria de deputados federais e de senadores do PSL. Portanto, conscientizem os seus familiares, conversem com os seus amigos sobre isso e vamos lá, 7 de outubro, Jair Bolsonaro, 17, Selma Arruda, 170 e candidatos do PSL, sempre começando com 17, para que nós tenhamos um Brasil melhor, um Brasil mais justo, de respeito à pátria e de respeito e temor a Deus. E o segundo voto ao Senado, a senhora vai pedir para alguém? Não, não vou pedir para ninguém. Muito obrigado pela presença da senhora aqui e pelas informações. Obrigada, muito obrigada.